Aqui com o meu amigo que eu vou apresentar ele agora para vocês, ó. Está se formando em História, criador do podcast Colecast, comediante de stand-up, servo do Senhor. Isso aqui é importantíssimo falar. Servo do Senhor. Da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Possui um perfil no Instagram para o ensino da Bíblia para iniciantes. Eu estou falando com ele que se encontra de frente com a verdade, Tiago Videira. E aí, tudo bem? Muito prazer te receber aqui. Quero te agradecer por aceitar o meu convite. Estou muito feliz, te agradeço de verdade. E para iniciar o nosso bate-papo, eu te pergunto, como você está se sentindo? Bem, graça e paz aí, todo mundo está nos assistindo. Estou muito feliz pelo convite, né? E que Deus cresça nesse momento. E a Bíblia tem uma promessa que onde dois ou mais estiver reunido, ali Ele está, né? Então, estamos reunidos em nome de Jesus e com certeza o Espírito Santo está aqui conosco. Eu louvo a Deus e vou estar em espírito de oração, porque o Thiago sabe que ele, como ele faz stand-up, e por conhecer ele fazendo stand-up, ele é um cara que arranca sorriso de muitas pessoas. Obrigado. E quando eu olho pro Thiago, às vezes dá vontade de rir, porque ele é engraçado, de natureza ele é engraçado, ele carrega isso dentro dele. Isso é muito bom, trazer alegria para as pessoas de uma forma saudável, isso é importante. Mas a conversa que nós vamos ter aqui hoje é uma conversa voltada para as escrituras sagradas. E eu gostaria de perguntar, antes de iniciar as perguntas mesmo dentro da Bíblia, eu queria perguntar quem é Tiago Videira. Tiago Videira é um servo do Senhor, né? Como você diz aí. Casado, vou fazer 22 anos casado aí com a Juliana. Um abraço você e meu amor que tá me assistindo. Tenho uma filha vai fazer 20 anos já, Yara. Um abraço aí, Yara. Sou um sonhador, não é? Trabalho com humor, como você disse. Gosto de fazer as pessoas rirem. E também, não é? Sabemos que não importa nada que você faça aqui na Terra se a gente não tiver Cristo. Sou um servo do Senhor, como falei para você, e tenho o intuito de levar o conhecimento do Senhor Jesus Cristo às outras pessoas. E tive um momento que eu me afastei do Evangelho. Estou de volta e pela graça do Senhor deu tempo e eu estou muito feliz com isso. Louvado seja Deus. Sabe as palavras, né? Tu voltou para Jesus, está firme aí. E para quem te conhecia antes, e já sabe que você é um cara sério e gosta de levar as coisas de Deus a sério. E isso é muito importante na vida da gente, né? Tiago, qual a importância do estudo da Bíblia? Sensacional. Vamos abrir, não? Então a Bíblia. Você que está em casa e quiser nos acompanhar, eu não sei se você vai estar me assistindo no ao vivo ou se você está vendo aí na gravação. Tem um texto que eu gosto muito, que está em João 17:17, que diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Estamos aí de frente com a verdade, olha aí. A tua palavra é a verdade. A Bíblia Sagrada é algo fantástico, porque antes da queda, um homem tinha aquele encontro diário com Deus. Quando dava o pôr do sol, Deus ia lá, tá com Adão e Eva. Quando teve o pecado, eles se esconderam e passaram a ouvir Deus, não é? Durante a história, a gente vê que homens selecionados por Deus ouviam Deus. Só que o pecado nos afasta de Deus, a Bíblia diz isso. Hoje, Deus fez um plano maravilhoso, porque Deus disse assim: bom, se eu não posso mais falar nem aparecer, como eles vão me seguir? E no rumo da história humana, Deus preservou essa maravilhosa coletânea de livro, que é a Bíblia. Bíblia significa justamente, vem de biblios, né? Que significa coletâneas de livro. Temos 66 livros, 39 do Velho, 27 do Novo. Então, ele deixou isso como uma base
de como se comportar, um alicerce de fé prática para todos aqueles que servem a Deus. Então, qual a importância da Bíblia, de estudar a Bíblia, como você me perguntou? A Bíblia, ela é inspirada por Deus, mas existe uma passagem que me fez querer muito estudar a Bíblia, e eu gostaria de compartilhar com vocês que estão nos assistindo aí. Vou tentar ser bem didático e rápido, por causa que tem outras questões, mas em Mateus 4 aconteceu algo interessante. Olha essa história. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado ao diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador aproximou-lhe e lhe disse: Se és filho de Deus, manda esta pedra se transformar em pães. O diabo disse isso a ele. Jesus aqui, depois de 40 dias, 40 noites, Jesus está faminto, está numa situação muito difícil. E o diabo fez isso a ele, uma provocação a ele. A gente vai entender que Jesus encarou o inimigo, não com nenhum poder sobrenatural, não com nenhum poder divino. Ele podia ter feito o que quisesse, mas Jesus usou uma ferramenta que está à disposição para mim e para você que está me assistindo. Olha o que Jesus disse. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nossa. Forte isso aí. Entende a importância de estudar a Bíblia? Exato. Porque está escrito. Foi todo um plano, cara. Entende? Se você pegar o primeiro autor da Bíblia, que foi Moisés, e o último, que foi João, e muitas pessoas acreditam que Apocalipse foi o último livro escrito por João, mas na verdade foi o livro de João, que foi ainda depois de que ele saiu da ilha de Patmos. A gente vai entender que tem um fio de raciocínio, como se o autor se conhecesse, cara. Durante ligação, né? toda a história, Deus não deixou que as suas verdades, entendeu? Ficasse para trás, ficasse ultrapassada. Ele sempre fez de tudo para que essa palavra chegasse na minha mão, nas suas mãos, na mão de quem está nos assistindo. E olha só que interessante. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se é filho de Deus, se é filho de Deus, atira-te de baixo, porque está escrito. Entendemos aqui que o inimigo de Deus também conhece as escrituras. Yes. Ele conhece a palavra. Então, nem todo aquele que prega o evangelho, ele está pregando o que Deus quer. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Discernimento, né? Tudo que a pessoa te ensina, tudo que a pessoa, você deve ouvir tudo e reter o que é bom. A Bíblia me ensina isso. Porém, se eu não for nos textos e pesquisar se é isso mesmo que está escrito, eu tenho um erro aí, uma falha. E por isso que às vezes as pessoas sinceras de coração seguem alguns líderes de algumas denominações, porque o líder acreditou que aquilo era o certo, mas ela mesma não parou para sentar e ver, entende? Você que está nos assistindo, se o seu líder religioso falar assim: olha, a partir de hoje, para entrar na igreja, precisa dar 3 pulinhos com o pé direito. Isso que você está falando é muito importante. Não é? Muito importante. Olha, precisa dar 3 pulinhos com o pé direito. Você tem que pegar a Bíblia com toda a educação, né, e gentileza, abrir e falar: pastorzinho do meu coração, ou qual líder religioso, aonde está escrito isso? Por que eu devo fazer isso? Entende? Então, só que aí quando ele falou: está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guarde. Eles te sustentarão e as suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. O diabo conhece. Olha, mas Jesus, nesse duelo de espada aqui, que é a palavra do Senhor, né, que é considerada como a espada do cristão, respondeu-lhe Jesus: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui ele tenta, para ser rápido, ele tentou fazer oferecer outras coisas para Jesus, atentou Jesus, e Jesus sempre está escrito. Sempre. Sempre respondeu pela palavra. Isso. E no versículo 11 termina, né? Depois você lê isso tudo em casa para você ver o que a gente está falando. E no versículo 11 ele fala assim: com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Olha aí.
Então, meus amigos, eu não sei o intuito que você está me assistindo, está acompanhando aí, o intuito de ir numa igreja, se não for dentro da Bíblia, sabe? Porque, vou copiar aqui e mandar um abraço para ele, o Deninho do táxi. Eu não sei se a frase é dele, mas eu ouvi ele falar. E adotei isso para mim, hein, Deninho? Ele falou assim: não procure uma igreja perto da sua casa, procure uma igreja perto da sua Bíblia. Então, por que é importante estudar a Bíblia? Porque ela é a palavra do Senhor e ela é justamente o que me conduz e faz eu sair das tentações e fazer que o mal fuja de mim também. Louvado seja Deus, sabe a Amém. palavra. É importante estudar a Bíblia, assim, fazendo uma ressalva, ou talvez se me permitir acrescentar, é importante estudar a Bíblia porque e conhecereis a verdade. É verdade dos libertários. Sem a verdade, que é a palavra de Deus, não há João libertação. 8:32. Não é? Uhum. Então é importante o cristão ter esse conhecimento da palavra de Deus. Tiago, dentro desse assunto que estamos discorrendo, né, conversando, eu queria te fazer uma outra pergunta. Há pessoas que dizem assim, a Bíblia foi escrita por mãos de homens, né? Uhum. Então não é confiável. Eu não posso acreditar em algo que foi escrito por mãos de pessoas falhas, pessoas cheias de erros e defeitos, porque elas podem ter colocado ali suas convicções, os seus próprios conhecimentos humanos dentro dessa escritura, e ao longo do tempo também a escritura pode perder o seu efeito, enfim. Quem escreveu a Bíblia dentro do nicho teológico teu, dos seus estudos, do que você aprendeu? Quem escreveu a Bíblia? Muito legal essa pergunta sua, porque realmente, a Bíblia foi escrita no Antigo Testamento em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento todo em grego, até chegar no português, não é? E você pode achar algumas traduções que tem um errinho aqui, outro ali, mas a essência sempre foi preservada. E quando você vai, a carta é escrita pelo Pedro, Pedro foi um apóstolo de Jesus, né? Pedro 1:21 diz assim, ó. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Calma aí que eu peguei o texto errado. É 2 Pedro 1:21. Abri errado. Não tem problema. Ok. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movida pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia, ela é cânone, estou falando do cânone bíblico, ela foi inspirada por Deus. E o Espírito Santo, que é Deus, não é? Eu creio na Trindade. O Espírito Santo sempre teve com esses homens, ditando tudo aquilo que ia falar. Toda a Bíblia, ela foi escrita por Deus. A única parte da Bíblia que não foi escrita... Não, desculpa, foi escrita por homem, inspirada por Deus. A única parte da Bíblia que não foi escrita desse jeito se encontra em Êxodo 18:31. Desculpa, Êxodo 31:18. Diz assim: Tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrito pelo dedo de Deus. Então a Bíblia inteira foi escrita por homens, inspirada por Deus, segundo Pedro. Mas existe uma coisa que Deus fez questão de escrever, que foi os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos foi escrito pelo próprio dedo de Deus. E é onde a gente sabe aí que na história ela foi guardada dentro da Arca da Aliança. Pedras naquela época simbolizava algo perpétuo, não é? Então, a Bíblia foi escrita, respondendo sua pergunta, então, resumindo, foi escrita por homens, inspirada por Deus, exceto os 10 mandamentos que foi entregue pelo próprio Deus. Então, vale muito a pena estudar a Bíblia.
Interessante que, como você bem disse no início do nosso bate-papo, Uhum. Deus ele tinha prazer de conversar com o homem no Éden, né? Depois que o homem cai, se esconde, né? Eu vi até um vídeo acho que foi no TikTok, um rapaz fazendo a brincadeira, fulano, peca, é igual Adão e Eva, peca e se esconde. Eu achei interessante essa colocação do rapaz, porque de fato o homem pecou e se escondeu. E legal que a gente vê ali que o homem errou e não foi atrás de Deus para poder se redimir. Exato. Deus que foi atrás dele ainda. Exato. E aí, com toda a chance que ele teve ainda ali, talvez, de falar assim, não, Senhor, desculpa, errei. Ele ainda jogou a culpa pra mulher e pra Deus, que ele falou assim, foi a mulher que o Senhor me deu. E o Deus, eu vou falar uma coisa pra vocês, meus queridos. O amor de Deus é sensacional. Deus poderia ter dado um reset e começado tudo de novo. Ele tá acabado com a humanidade. Mas o amor dele é fantástico. O amor dele é ao ponto de dar o seu próprio filho para pagar os nossos pecados. O amor de Deus é incomparável. E a gente falou de escrita, mas o que eu queria falar, fazer essa ressalva, é que a mensagem de Deus antes da escrita era falada de forma oral, né? Eles recebiam, tanto é que tudo que foi escrito, né? O primeiro autor foi Moisés, né? Exato. Mas antes era falado de forma oral, né? Seria... Sim, alguns homens, tipo, quando Deus chamou Noé, a Bíblia diz que ele achou graça em Noé, não é? Tipo, Noé era um homem justo perante Deus, né? E Deus permitiu ali que Noé tirasse ele, os 3 filhos, as 3 noras e a sua esposa, Sim. para dar continuidade aí. E, inclusive as pessoas falam às vezes, eu tô na era da graça. Sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça. Porque se não tivesse sido pela graça, Enoque não teria subido. Se não fosse pela graça, Elias não teria subido. Desde a primeira aliança, sempre foi pela graça. Sempre foi pela graça, pela misericórdia. Ou seja, misericórdia é uma coisa que você recebe, né? Ou você também pode ser misericordioso. É algo imerecido. Tipo, a gente não merece. Mas mesmo assim ele nos deu. Pela misericórdia e pela graça. Sempre foi assim. Sabe as palavras. Vamos lá. Continuando o nosso bate-papo. O mundo foi criado em 7 dias ou em 7.000 anos? Qual a sua interpretação para isso? É muito legal essa pergunta. Porque a Bíblia nos ensina eu não vou abrir porque senão vai ser muito, muito demorado, mas Pode citar. primeiro, em 2 Pedro diz o seguinte, que para Deus um dia é como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia. Ali Pedro está falando dos escarnecedores, né? O contexto ali, se vocês puderem ler em casa, está dizendo o seguinte: desde que nossos pais dormiram, que vocês falam que Jesus vai voltar e Jesus não volta. Isso. Então, dentro desse contexto, para Deus, um dia é 1.000 anos, 1.000 anos como um dia. Por exemplo, as pessoas falam, João, já tem 2.000 anos e Jesus não volta, né? Mas eu, Thiago, só estou esperando ele aí 40 anos. Entende? Deus é acima do tempo. Mas quando a gente vai estudar a Bíblia, inclusive você que está querendo estudar a Bíblia, devemos entender que a Bíblia tem alguns textos. E eu preciso entender as características desses textos. Existem textos alegóricos. Por exemplo, Jesus vai vir separar o joio do trigo. Jesus não vai vir preocupado com plantação, vai? Lógico que não. É uma coisa alegórica, não é? É uma parábola, é uma coisa alegórica. Tem os proféticos, tá? E tem os históricos. Quando você tem um texto histórico e eu transformar todos os dias em 1.000 anos, eu vou ter um problema muito grande. Quando você vai lá no começo da Bíblia, e essa pergunta sua, cara, é muito relevante porque eles perguntam muito isso por causa disso. Olha, quando começou tudo, no princípio criou Deus o céu, a terra e o mar. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Olha que bonito isso. Chamou Deus a luz dias e a treva noite. Houve tarde e manhã
no primeiro dia. Não houve tardes e manhãs, houve tarde e manhã. Tarde, fixou ali. E esse dia vem do hebraico Ion, que é um período de 24 horas. Sim. Houve tarde e manhã no primeiro dia, tarde e manhã no segundo dia. E se eu for pegar na Bíblia e levar isso ao pé da letra, que é 1000 anos, eu vou ter um problema quando eu terminar o capítulo. Começando aí o capítulo 2, olha o que ele fala. Ó. E havendo Deus terminado no 7º dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Se eu entender que o foi feito em vez de um dia, foi 1000 anos, e que Deus levou 6.000 anos, então ele ficou 1000 anos descansando. Entende? Adão nasceu no 6º dia. A Bíblia fala que Adão morreu com menos 1000 anos. Então foi um sábado de 1000 anos para Adão. Então, quando é histórico, eu não posso botar nada profético. Lázaro estava morto quantos dias? 4 dias. Sim. Então, se tudo que é dia eu botar 1000 anos, Lázaro estava 4.000 anos morto. Jesus ressuscitou no 3º dia. Então, tudo que é dia, então Jesus ficou 3.000 anos morto. Tudo que é histórico, eu não posso tratar como profético. Então, Deus fez o mundo sim em 6 dias. Tem denominações, eu não vou citar para as pessoas não ficarem chateadas, porque eu tenho muitos amigos que acreditam que foi, né? Acredita que foi 6.000 anos. Eu respeito a opinião, mas não tem base bíblica. Você sabe que eu nunca, de verdade, eu nunca ouvi isso. Isso a gente escuta demais. 6.000, eu nunca ouvi isso. É por causa da passagem de 2 Pedro, que fala que para Deus 1000 anos é como um dia, é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Sim. Mas ali está falando justamente dos escarnecedores que estão zombando uma profecia que ainda vai acontecer. Entendi. Você sabe que existem profecias que ainda vão acontecer. Lógico, e a volta de Jesus é a maior delas que a gente aguarda, né? Estamos aguardando. Então, espero ter sido bem didático aí. Não, foi muito esclarecedor. Obrigado. Esclarecedor, eu acredito que todos que estão acompanhando, inclusive, ó, deixa o seu joinha aí, nos ajude a divulgar para outras pessoas, porque a nossa missão aqui é falar do amor de Deus, é pregar o evangelho, independente da religião, independente da igreja, independente do nome, nós pregamos a palavra de Deus. Pode haver uma divergência de pensamentos, mas é como eu disse, eu não sou um formador de opiniões. A minha missão aqui é trazer pessoas como o Thiago, entrevistar e deixar ele colocar o ponto de vista dele para vocês que estão em casa acompanhando. Os senhores e senhoras vão avaliar o que ele está dizendo. Até aqui, para mim, sinceramente, sabe as palavras. Amém. Deus seja muito louvado. Respeito, louvo a Deus pela sua vida. Amém? Então você que está em casa, ó, vamos participar, deixe seu comentário. Thiago Videira, fera aí, adventista do 7º dia, sabe as palavras. E algo que eu queria ressaltar aqui é que os membros da igreja adventista do 7º dia são pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus, se dedicam no estudo da palavra de Deus, e isso eu admiro, tá? Obrigado. Admiro muito. Vamos lá, se viemos de Adão e Eva, por que falamos tantas línguas? Qual a sua opinião? A Bíblia fala realmente que, né, de Adão e Eva, a Bíblia fala justamente que todos os seres humanos vieram de Eva, né? Por isso que ela foi Eva, a Bíblia fala que ela é Eva porque foi mãe de todos os seres humanos. Boa pergunta. Depois do dilúvio, aconteceu algo interessante. Deus deu uma missão. Deus disse o seguinte: eu preciso que vocês se espalhem para a terra. Cada família vai para um lugar. Eu preciso que vocês povoem a terra de novo. Porque eu acredito, tá bom? Thiago, eu acredito num dilúvio mundial. Existem teólogos que defendem como uma coisa local ali. Local ali, regional. Perfeitamente. Eu também acredito nisso aí. Que foi regional? Dilúvio mundial. Mundial. Eu acredito. Sim, eu também acredito que foi, né? Enfim.
Então ele deu uma ordem. E um dos descendentes de Cão, que era filho de Noé, quebrou um pouco essa ordem, um dos descendentes. No capítulo 11, diz assim, ó. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Realmente, tá vendo? Um idioma só. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemos bem. Os tijolos servem de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo, o topo, né, chegue até os céus e nos tornemos célebres e no nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Coisa louca isso, né, meu irmão? Olha, tem uma ordem divina, só se espalha, irmão. E se Deus falou vai, você só vai. Vem um cara querendo descumprir e manipular a mente de todo mundo ali, manter... Meu Deus. Perfeitamente. E além de eles quiserem se tornar célebres, né? Porque até então a compreensão da terra era outra. E eles acharam que com essa torre, por mais longe que eu vá, eu sei de onde eu vim, entendeu? Pra gente não se espalhar, ser um ponto ali de encontro ou qualquer coisa assim. Aí, no versículo 5 disse assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens estavam fazendo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, para não haverá restrições para todos que tentam haver. Vinde, desçamos e confundamos ali a linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Estratégia de Deus, né? Ali, Deus confundiu as línguas e deu outras linguagens. Então, imagina eu te pedindo um tijolo sem conseguir te Acabou pedir. palhaçada. Acabou, não foi à frente, né? E ele diz assim, ó: desarte o Senhor os dispensou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar aquela cidade. Chamou-lhe então isso Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem por toda a terra, e dali o Senhor dispensou por toda a superfície dela. Deus teve que fazer isso para esse pessoal fazer o que ele pediu para fazer. Entende? Cara, mais uma salvei vez, vocês do dilúvio, gente. mais Vocês uma querem mais vez- o quê? Mais uma vez, utilizando do que você estava falando, Deus poderia mais uma vez se irritar com esse povo, mandar um meteoro do céu e acabar com todo mundo. Concorda comigo? É muita Mas misericórdia. devolvo a palavra pra você, devolvo a palavra. Não, isso mesmo, tá certo. Mas é muita misericórdia de Deus o tempo todo. Sempre foi pela graça de salvação. Hoje tem uma briga de salvação, mas sempre foi pela graça do Senhor. Então aí, respondendo a pergunta, Babel significa confusão. Confusão. Aonde Babilônia, a grande Babilônia lá de Apocalipse, que causa tanto medo e tal. Inclusive, se um dia você quiser, a gente pode conversar um pouco sobre Apocalipse. Mas a Babilônia significa confusão. Sim. Então a grande Babilônia Exato. é uma confusão religiosa dentro daquele contexto. Então teria uma grande confusão religiosa no fim dos tempos. E hoje é diferente de hoje, no contexto, vamos trazer assim, para denominações. Não sei se vocês passam por isso. Existe dentro da igreja adventista, se você me permite fazer a pergunta Fica à fora, vontade. existe dentro da igreja adventista alguma divergência de pensamento? Você pensa de uma forma, o outro pensa de outro, e aí vocês de repente se reúnem para uma reunião para tratar daquele assunto e alguém talvez sai feliz, alguém talvez sai entristecido porque não houve assim, uma concordância entre todas as partes. Acontece isso dentro da igreja adventista? Assim, Já participou de algum sim, momento? eu só vou deixar uma coisa clara, sabe assim, só para deixar claro, eu não sou porta-voz da igreja. Sim. Tem grandes pastores da igreja aí, famosos no Brasil, que também falam a mesma coisa que eu tô te falando, que a gente não tem aquele alvará. Vai lá, o que você falar, a igreja está assinando embaixo. Eu vou te falar o que eu vejo. A igreja adventista, Gilmar, ela tem 28 doutrinas. Essas 28 doutrinas são santas e devem ser seguidas, porque Sim. vem da parte de Deus. Dentro dessas 28 doutrinas, não pode ter
como é que eu vou te falar? Uma quebra de... Não pode ter, tipo, eu penso nisso, mas você não, entendeu? Sim. Para você fazer parte, você tem que entender, né, que aquilo ali é o que a gente segue. Só que existem coisas fora da doutrina, e é muito normal isso, de ter sim. A igreja de Deus é feita de homens complicados, não é? Exato. Então, por exemplo, existe, isso tem que ser levado, se for uma coisa que vai afetar o desenvolvimento da igreja, ou até atrapalhar em alguma coisa eclesiasticamente falando, ela vai para a comissão e lá vai ser tratado. Entendi. E você querendo ou não, eu já sofri coisas que, no meu ver, não estava errado, mas a igreja achou que estava errado. Sanções. E a gente tem que entender que Deus está no comando. E a liderança foi escolha de Deus. Deus permitiu. E a gente tem que se recolher, né? A nossa significância. Porque se há uma regra, E pronto, deve ser seguida. perfeitamente. Agora, as 28 doutrinas, elas são inquebráveis e indiscutíveis, entendeu? Inclusive, eu queria até deixar isso claro para você. Às vezes a pessoa fala assim, vou mudar de igreja. Porque não gosto do irmão, aquela irmã fica olhando a roupa do outro, não gosto do sermão do pastor. Peguei o pastor fazendo isso. Eu vou dar minha opinião sobre isso. É o seguinte, meus irmãos. Você só pode mudar da sua denominação se você entender que o que estão te ensinando não condiz com a palavra. Tá fora, né? Se tiver Não fora. saia da presença de Cristo por causa de pessoas. Não saia. Deus não merece isso. O seu problema às vezes é com o irmão. É um problema local. E você quer sair da presença de Deus por isso. Eu só acho que a pessoa deve sair. Por exemplo, eu tenho a minha... Eu não falo minha formação, né? Porque as pessoas falam assim... Você se converteu ao evangelho. Na verdade, por exemplo, a minha criação é católica. E eu era um católico converto, eu acredito nisso. Porque eu acreditava muito em Deus. Entende? Sim. Sempre acreditei em Deus. Eu era devoto da Santa Luzia. Porque eu tinha problema muito sério de vista. E eu fui ensinado desde pequeno que ela era a santa dos olhos. Então, porque hoje eu não sou católico, com todo o carinho do mundo, eu amo a igreja católica. Inclusive, dias de semana, às vezes que eu estou em Cantagallo, eu entro na igreja católica, que é um lugar sensacional de adoração, porque fica aquele silêncio. É bonito lá dentro, É bonito. Tem uma arquitetura bonita. Te traz algo legal. Mas, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu vi algumas coisas que, para mim, não estavam de acordo com o que eu estava estudando. Então, nisso eu consegui entender, falar assim, Senhor, por mais que eu amo aqui, Não é meu lugar. não é meu lugar, porque o Senhor está me mostrando uma coisa que eu não tinha visto, entende? Então, por exemplo, hoje eu sou adventista do sétimo dia. Eu só conseguiria sair da minha igreja para outra denominação se dentro da Bíblia eu entendesse assim algum erro, alguma heresia, alguma coisa que a minha igreja está me ensinando, que é doutrina da igreja, mas eu não concordo. Então, respondendo sua pergunta aí, essas 28 doutrinas é o que a gente segue. E a divergência é sempre por coisas pequenas. Isso acontece em qualquer lugar, né? Sim. Igreja perfeita é só lá no céu, né, irmão? Vamos lá, tem alguma mensagem no YouTube? Pra gente ver quem está nos acompanhando. Chegou a tua hora, ó. Mensagem no YouTube. Será? Só uma pessoa. Só uma? Ué, meu Deus. Quem é que tá falando aí, ó? Juliana da Costa Pereira Gomes. Boa noite. Um beijo aí, Juliana. Sua esposa, né? É. Sua esposa. Louvado seja Deus. Instagram, teve alguma? Tem Eu algum coloquei lá no Instagram aí? Colecast. Se tiver como compartilhar aqui. Vamos lá. Comentário não, mas entrou bastante gente pra ver. Pode dar uma olhada? Tem como compartilhar com a gente aqui? Na tela do Instagram não. Não, né? Ah, que pena, mas tá bom. Tá bom. Obrigado por você Tá estar bom. nos assistindo aí no Então, o Instagram. histórico dele do Instagram. Quer. Eu tenho que... Gente, vocês estão lá no Eu Instagram não sei do Thiago, mexer, ó. mas depois eu vejo. Obrigado por estarem participando, muito bom. Obrigado. Legal, seria legal, eu gosto de ler aqui na tela aqui, para dar essa, como eu posso dizer, me ajuda aí, Thiago, um termo. É para dar essa visibilidade também para você
né, ser conhecido, expressar Isso aí. os teus sentimentos. Mas, Thiago, vamos Seu lá. comentário é muito importante. Exato. Vamos lá, porque a hora já tá batendo ali. Eu vou até pular um aqui e vou... Porque é um tema que você gostaria de responder. Eu sei. Eu vou para a pergunta número 6. Pode ficar à É vontade. um meu tema, amigo. eu sei que você gostaria de responder. É assunto que a gente já vem conversando há um tempo. Como eu lhe disse, não sou formador de opinião. Tô aqui para te ouvir, tá? Claro. O texto que fala lá em, se eu não me engano, é Mateus. Mateus? Mateus não, não, é Atos 10, é isso? Eu acho que é Atos 10, mas vamos lá. Diz assim, ó. Aquela visão que Pedro teve dos lençóis, com os animais, enfim. E diz assim, ó. Ao que Deus purificou, não faças tu impuro. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, tendo em vista que dentro dessa visão, qual é a sua interpretação? Posso comer de tudo? Não posso comer de tudo? Qual é a interpretação para esse texto? Atos 10. Atos 10, né? Deixa eu só achar aqui, então. Ali foi o seguinte. Pedro teve um sonho. Vamos ler ali. Até porque a Bíblia deixa claro que Deus ele se importa com a nossa alimentação. Isso Sim. é uma realidade, né? Sim. Saúde física é muito importante. E então eu acredito que... Mente santo, corpo santo. Exato. Isso aí. Você resumiu. Vai No lá. 10, versículo 9, teve uma visão que ali pessoas sinceras, tá bom? Acreditam que ali, então, Deus está purificando todos os animais que eu posso me alimentar. Sim. Foi assim, ó. No dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro no eirado por volta da hora sexta, ao fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e desceu um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. Quando eu gosto de explicar a Bíblia, ensinar a Bíblia, eu aprendi isso sendo criança. Quando você ilustra o que você está lendo, é mais fácil de você memorizar e entender. Um lençol que abaixa pelas 4 pontas é como você fosse forrar ali um piquenique, não é? Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol pelas 4 pontas. No 12, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves no céu. E ouviu uma voz que lhe dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas olha a resposta de Pedro. Alguém que já andou com Jesus, Exatamente. teve todo o conhecimento de Jesus, era um apóstolo de Jesus. E ele disse assim: mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa imunda. Então fala da segunda vez, da terceira vez, e aí depois ele fala assim: ao que Deus purificou não se torna imundo. Ok. Para a gente entender, isso é muito interessante, Giovanni. Ao estudar a Bíblia, existe sempre um contexto. Se eu chegar aqui e falar assim: Giovanni, ontem eu vi um filme que o cara apontou o dedo na cara do outro e disse assim: olha, se você não me pagar, eu te mato. Se passar alguém ali com a porta aberta e só ouvir essa frase: se você não me pagar, eu te mato, vão estar falando ali: nossa, Thiago tá ameaçando o Giovanni, eu acho que o Giovanni tá devendo dinheiro nele. Porque ele não viu a parte do filme, entende? Olha o que é um contexto. No versículo 1 do capítulo 10, olha, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Eu não vou ler o texto todo, vocês podem ler em casa. Cornélio, ele não era judeu, Sim. mas ele era um homem temente ao Senhor. E a Bíblia fala que a sua oração e as suas esmolas chegaram a Deus. Cornélio era gentil. O povo judeu, ele não sentava numa mesa para conversar com uma pessoa se não fosse da mesma crença que ele. Era considerado imundo. Imundo. O que Cornélio fez?
No mesmo tempo que Pedro estava tendo essa visão, Cornélio também teve uma visão. E disse o seguinte: pega 2 homens, manda lá buscar um homem chamado Simão Pedro. Quando o Pedro saiu dessa visão, sem entender o que tinha acontecido, esses 2 homens chegaram para Pedro e falaram assim: vem que o meu Senhor está chamando. E Pedro foi com eles. Chegou lá, o Espírito Santo desceu e eles tiveram os dons do Espírito. Pessoas que não eram judias. Quando Pedro saiu de lá, os outros homens abordaram Pedro. Falou: Pedro, você estava lá no meio daquele pessoal lá, dos gentios e tal. Vou dizer assim na nossa linguagem, aquela gentalha. Então Pedro fala: olha, o Espírito Santo chegou até eles. E eu entendi que Jesus não faz acepção de pessoas. Então essa visão é nada mais, nada menos que ensinando a Pedro que o evangelho é para ser pregado para todo mundo, independente o país ou a crença que ela nasceu ou ela está exercendo. Então acho que, resumindo, essa passagem está dizendo isso. Não está liberando você comer carnes que Deus considera imunda. Resumido? Uhum. Tá respondido. Se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, pode mandar aí depois aí na mensagem que a gente tenta responder, tá bom? Legal, vamos lá. Como ser salvo? Ser salvo, isso é uma benção. Ser salvação. A gente só é salvo unicamente pela graça do Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não existe salvação por méritos de lei e nem comportamento. A salvação é unicamente crendo em Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for através do Filho. Peraí. Faz entender porque, assim, bugou um pouco a minha mente. Você deixou claro que ninguém é salvo senão por Jesus. Sim. Então ninguém vai ser salvo por causa da lei. Não. É isso que você disse? Perfeitamente. A lei não salva ninguém. É a graça. Vamos explicar isso. Todo mundo, a maioria dos teólogos, né, e todo carinho e respeito, entende que a lei foi dada lá, como eu te falei, foi dada em tábuas de pedra, que foi para o povo de Israel. Sim. Vamos entender aquele contexto. Israel, ele estava cativo no Egito, sendo escravo por mais de 4 décadas. Ok? Sim. Deus deu a lei para eles lá no Egito? Não. Primeiro Deus salvou. Exato. Beleza. Então como funciona a lei? Deus te salva, te resgata. A escravidão hoje, nossa, é a escravidão do pecado. Sim. Deus te tira do pecado, Ele te salva, te resgata. Quando ele chegou no deserto, ele falou: olha, eu vou conduzir vocês até Canaã. Mas comigo as coisas têm ordem, têm regra. Então, eu não sou salvo por guardar a lei. Eu guardo a lei porque eu fui salvo. Entendeu? Entendi. Eu espero ter sido bem, explicando bem. Por exemplo, se eu matava, agora eu não mato. Se eu adulterava, agora eu não adultero. Se eu levantava falso testemunha do meu próximo, agora eu não posso mais fazer isso. É gratidão pelo que Deus fez. E uma vida regrada, na presença do Senhor. Porque, por exemplo, você lembra você é estudioso da Bíblia também. Sou aprendiz. Sou Não, aluno. você sabe, mas você já ouviu a história da mulher samaritana, não já? Sim. A Bíblia fala o que ele? Que ela fala, Deus fala com ela, Jesus fala com ela assim: 5 maridos você já teve. Sim. E o que tá contigo nem é seu. Interessante que ela foi muito arrogante a Você chegada acha? de Jesus ali ao poço, né? E ela tinha motivo para ser assim, porque não havia comunhão entre os judeus e os samaritanos. Eu primeira vez que eu escuto assim essa visão. Entendi. É porque o que acontece? Eu acho que ela ficou um pouco surpresa. Porque quando Jesus chegou, como eu te falei, da visão de Pedro. Sim. Cara, ela era samaritana, ela era gentil, ela era uma pessoa considerada imunda por judeus. Sim. E Jesus ainda chega e pede água a ela.
Como Jesus, por exemplo, o gentil, se eu beber nessa caneca, os judeus não pegariam essa caneca, porque eu tomei água aqui, entendeu? Sim, exato. E aí ele vai, fala com ela da vida dela. E ele no final falou uma coisa legal com ela. Você abriu o texto aí? Não, eu vou, porque é longo, mas ele falou uma coisa legal com ela. Falou assim: mulher, vá e não peques mais. Não é sempre assim? A mulher, a mulher que ia ser apedrejada, Jesus falou assim: quem nunca errou, que atire a primeira pedra, não é? Aí ninguém atirou. E Jesus disse o seguinte: mulher, vá e não peques mais. Jesus está sempre dando uma oportunidade de você não pecar. E você sabe, João, o que é pecado? Você sabe na Bíblia o que é pecado? É uma coisa que eu acho que é muito pouco explicado nas igrejas. Porque a pessoa fala, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. A Bíblia é categórica em dizer o que é pecado. Em 1 João 3,4 diz assim, ó: todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Então, quando você é salvo através de Jesus Cristo, você anda de acordo com a lei. Porque você só vai caminhar com Cristo até o céu se você estiver de acordo com as coisas da lei. Para eu ser uma nova criatura, eu preciso estar de acordo com a lei. Então, pecado é a transgressão da lei. Então, se alguém falar assim, você é pecador? Sim. Porque é uma constância você conseguir se manter assim, de acordo com a lei, né? Paulo mesmo explicou isso. Paulo falou: se eu faço o que eu quero, eu vou contra a lei de Deus. Agora, se eu faço o que eu não quero, aí eu vou a favor da lei, porque a lei é santa, pura e boa. Louvado seja Deus. Amém. Eu estou maravilhosamente grato por te receber aqui. Nós, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque eu gostaria de te fazer mais perguntas, né? Você destilou conhecimento aqui nessa noite. Deus seja louvado. Né? Deus seja louvado. Sempre. A Ele é a glória. Então, eu ficaria com você aqui mais 2 horas, batendo esse papo. Amém. Ficaria mais 2 horas. A gente conversou muito sobre tantas coisas, né? E hoje conversar sobre a Bíblia com você, para mim, é algo maravilhoso. Eu louvo a Deus por isso. Eu, particularmente, não sabia, assim, que você possuía esse conhecimento das Escrituras, apesar de já ter te visto lá atrás, no passado, né? Caminhando para a igreja, mas não sabia que você possuía esse conhecimento. E acredito que agora, mais ainda, você está se dedicando às Escrituras e vai se dedicar muito mais ainda. E quem tem a ganhar com isso são as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que fazem parte do seu rol de amigos e até aqueles que não fazem parte do seu rol de amigos, mas que terão a oportunidade um dia de talvez conversar com você para poder ouvir as sábias palavras que saem da sua boca, que não mais são suas palavras, mas são as palavras de Deus. Então eu quero te agradecer muitíssimo por ter aceitado o meu convite, vir aqui pro De Frente com a Verdade. Eu espero te receber outras vezes. Só chamar. Tá? Espero de verdade te receber outras vezes. E vou aproveitar que a gente tem alguns minutos ali para deixar você fazer as considerações finais. Tá bom? Você vai olhar para aquela câmera, ele vai dizer onde te encontra, o endereço da tua igreja, suas redes sociais. Fica à vontade, o tempo é teu, a câmera é aquela. Amém. Bom, pessoal, tô muito feliz, espero que vocês tenham gostado. Eu tô com um perfil lá no Instagram, como o Gilvan falou, Remanescentes na Videira. É um perfil novo, tô com pouco seguidor, tô precisando de seguidor lá. Se você tem vontade de estudar a Bíblia e você não sabe por aonde começar, lá é uma linguagem bem tranquila e a gente está falando inclusive do Sermão do Monte, né? Uma coisa que eu gosto de falar, porque as pessoas falam que a lei foi dada para os judeus, não é? O Sermão do Monte foi dado para quem?
não é? E não é importante para mim hoje? Sempre foi pela graça, tá bom? Eu gostaria muito de deixar um versículo, uma passagem para vocês, que está no Evangelho de João. João é um livro que, assim, eu gosto muito, que diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aqui está falando do próprio Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Meus queridos, o maior preço de todos foi pago na cruz. Unicamente pela cruz. Eu tenho amigos sinceros de coração que falam: eu tô na igreja tal porque o meu pastor é o meu pai da fé. Fulano é o meu pai da fé. Eu acho isso legal, você ter esse carinho. Eu também tenho meu pai da fé, acho isso legal. Mas sempre agrade a Deus, não os homens. Se não tiver de acordo com a Bíblia, Pula fora. Ore a Deus, peça direção. Entende? A Bíblia nos ensina que se você me procurar de todo o seu coração, entendimento, você vai me achar. Deus seja louvado. Louvado seja Deus. Quem já passou essa rede social? Remanescente na videira, já falei. Remanescente na videira. Então tá aí, gente, ó. Mais uma vez, muito obrigado, Thiago Videira. Deus abençoe a sua vida e ó, quero você aqui de novo, hein? Só chamar. Você de novo. É legal, cara, porque eu sei que eu posso chamar de verdade, eu sei que você vai vir. Eu sei que tu vem, entendeu? Então isso aí pra mim é extraordinário. Porque a gente pode ter esse tipo de assunto, a gente pode trazer tantos argumentos dentro da Bíblia para esclarecer dúvidas de pessoas que acham que servir a Deus é chato. Não, cara, servir a Deus é um mal barato, é coisa boa. É uma benção. Não é, irmão? Então, eu acredito que te trazendo aqui outras vezes a gente vai esclarecer outros assuntos e vai ser maravilhoso. Esse jeito que a gente faz, Giovanni, trabalhar, Deus ajuda a gente muito. Esse jeito que você falou, eu brinco com todo mundo, você fala, isso é alegria e tal. Você pode ser um cristão feliz, alegre, contente, dar risada. Tem uma frase do Rodrigo Silva que eu acho muito legal, que ele fala que ele duvida da fé do cristão que não ri com uma boa piada. Deus botou a gente aqui na terra pra gente viver, cara. Viver bem, viver feliz, ter amizade, brincar, rir. Ele fez isso. Não é pra ser cara amarrada, cara tudo, né? Não é pra ser. A cruz pesada, quem carregou foi ele. Exato. Entende? Temos agora conforto, paz, harmonia. Deixamos nossos problemas nas costas dele, ele permitiu isso. Tá certo. Sabe as palavras do Thiago Videira? Repetindo para você, deixa o seu comentário, deixa um like aí, participa, nos ajuda a divulgar. Gente, ajuda aí. A Bíblia diz que a gente precisa ter união, irmão, união, tá? E tem uma mentira que o diabo conta aí, Thiago, que crente não é unido. Isso é mentira do diabo. Eu quero acreditar que somos unidos. Beleza? Mais uma vez, Messianindo Vinícius lá no Alto São José. Tem gente fazendo compra aí, tá reclamando do preço do pó de café, reclamando do preço do açúcar, do feijão. Aí, Vinícius. Vinição lá tem preço especial para você. Procura o Vinícius, que tem certeza que tu vai economizar no mínimo uns R$200 aí para sair com a sua esposa para comer uma pizza. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês. No De Frente com a Verdade, Thiago Videira. Estamos juntos até o céu. Obrigado.